o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Deus em cada era provou que sua palavra é verdade. Ele sempre prova sua palavra. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Escutando sua voz, irmã Zeleide e Raquel, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Nesta fileira, povo sofrido, mas cheio de vigor, que tem negado aqui suas vidas para seguir a voz do bom pastor. Riqueza e glória que o mundo oferece para este povo não tem mais valor, pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Muitas vozes a soar no mundo e a enganar o povo sem pastor, que não aceitaram a esta mensagem que vem precursando a vinda do Senhor. Mas a ovelha eleita não se engana, ela conhece a voz do seu pastor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. falado com suas palavras doces em amor,
e sua noiva sempre escutando, pois seu deleite é na voz do Senhor. Quando calamos é que Ele fala, com voz suave cheia de amor. E é por isso que vivo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. E é por isso que sigo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. Deus, em cada era, provou que sua palavra é verdade. Ele sempre prova sua palavra. Ouvintes, um dos apóstolos de Jesus foi pessoalmente, severamente repreendido por Jesus Cristo depois da ressurreição. Depois de Jesus Cristo ressuscitado. Tomé. Ele disse que só viria a crer se realmente pudesse constatar ali as chagas, por que não dizer os buracos dos cravos. A razão exigiu uma prova física que era Jesus, de fato, o que fora crucificado, que foi ressuscitado. Ele criou essa doutrina naquele instante de ver é crer. Tem que ver para crer. Jesus disse, na mesma ocasião, terminou a repreensão dizendo, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, é o dito, como dizem, de São Tomé, ver para crer. Mas nós sabemos que Deus segue em frente, provando sua palavra em cada era. O fato da ressurreição de Jesus Cristo ter ressuscitado provou, tanto para os que creram sem dificuldade, quanto para aquele que precisava ver para crer. Tomé continuou sendo um apóstolo, está entre os tais. Ele não era um mau espírito. Nós temos muitos deles. Quando aparece a enfermidade, quando aparecem os problemas, tem que ver primeiro para depois crer. Ver o resultado, para crer até mesmo no medicamento. Agora,
Deus começou a provar a sua palavra desde que ele falou a palavra. Lá com Adão e Eva, lá no princípio, no Gênesis, quando ele falava, haja isto, aquilo passava a existir pela palavra falada. Ele próprio provando a sua palavra. Haja luz, e teve que haver luz. E tudo que ele disse haja, teve que existir, vir à existência. Ora, uma análise como esta nos ajuda a lembrarmos de que nós temos um Deus que vela sobre a sua palavra para a cumprir. É mais uma mensagem do profeta de Deus para esta era, provando sua palavra. Deus provou isto a Adão e Eva. Foram os primeiros que foram criados por Deus, seres humanos, a quem Deus provou a sua palavra em primeiro lugar. Quando ele disse, no dia que comerdes, então nesse dia certamente morrerás. Era a Bíblia de Adão e Eva. Ele não tinha que dar uma outra palavra para eles, senão aquela que ele deu. Caso contrário, ele teria dado outra palavra. Isso deveria chamar a atenção daqueles que criam mensagens, palavras. Deus deu a palavra na sua medida própria. Por isso, ai daquele que acrescentar, ai daquele que diminuir. Nós temos de admitir que isso é verdade. Nós partimos aí de um bom princípio em admitir que a palavra de Deus é a verdade. Adão e Eva vieram a comprovar isto só depois que vieram as consequências. Isso é lamentável. É lamentável para mim, para todos os homens, para todos os irmãos e irmãs, para toda a igreja, vir comprovar que a Escritura está certa depois que a consequência vem. A consequência de desobedecê-la. Não foi outra coisa que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden. Quando eles constataram realmente que haviam confrontado, chocado com a palavra de Deus, eles perderam aquela imunidade, aquela santidade, o véu da santidade caiu por terra. Perceberam então que estavam nus, porque então eles estavam nus e não percebiam, porque estavam cobertos com o véu da santidade. Que se diga de passagem, hoje a mulher está nua e não percebe porque está coberta com o véu da iniquidade. Doutores amontoados por si, conforme suas próprias concupiscências, vão descobrir tarde demais que viveram envolvidos
no véu da iniquidade. Por isso não percebe a sua nudez. Veja a carta a Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Nua. Jesus aconselhando para comprar vestes brancas, linho fino. Aconselhando a retornar para o véu, que é o véu da palavra, é o véu da santidade. Então, eles constataram que realmente haviam se chocado com a palavra de Deus quando chegaram às consequências. Percebendo então que estavam nus e passaram a fugir de Deus, e o fugitivo pior é aquele que tenta fugir de Deus. É um suspense. Não tem segurança. O fugitivo da justiça dos homens vive uma vida insuportável. E já pensou o fugitivo da palavra de Deus? É o que está acontecendo com este mundo. Este mundo está como um moribundo que não tem forças nem para morrer. O mundo perdeu a força para morrer. Tão fraco que está, tão caótico, tão perdido, tão fugitivo da palavra. Esse é o estado geral. E foi o que ele encontrou nos dias anteriores ao dilúvio. E quando ele veio e deu a sua palavra para Noé, ele estava chocando com tudo que era ciência. Até mesmo a ciência de hoje criticaria que ela está mais atrasada do que a dos dias de Noé. Então, é claro, ela criticaria Noé. Teriam aí entrevistas com grandes técnicos e cientistas astronômicos, da astronomia e não sei mais o que, e até da astrologia entraria em ação nisto, para provar que não havia água lá em cima. E, na verdade, não havia. Mas e a palavra? Eles não podiam constatar a palavra. Noé não discutiu que havia água lá em cima. Ele não fez a arca pensando em água lá em cima. Ele fez a arca pela palavra. Não importa quando será, como será o arrebatamento, como será a nossa transformação. Não interessa, uma vez que estamos no mesmo espírito que Noé estava. Nós não vamos pedir prova científica. Como? Eu não sei. Foi o caso de Sara e Abraão. Como? Eles não podiam interpretar aquilo. Então, veja, Deus falou a Noé uma mensagem que certamente não era científica. Uma mensagem incrível. Uma mensagem absurda. Agora, quando que a mensagem de Deus não foi absurda para a era em que ela veio? Basta você ter uma noção, não precisa ter uma revelação das 7 eras da igreja. Basta você ter uma noção para você ver
que em todas as eras, respectivamente falando, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todas elas, a palavra, a mensagem foi absurda. Você pensa, hoje o mundo moderno aceita Lutero, mas no seu dia ele era a coisa mais absurda. João Wesley, Pentecostes, a coisa mais ridícula, mais absurda. E agora, qual é a mensagem absurda da hora? Em que homens e mulheres são tidos como dementes em escolas, em empresas, no dia a dia, na vida que está circunstancialmente sujeita aos caprichos de Satanás. Sem dúvida alguma, a palavra do diabo tem prevalecido sobre os homens sem Deus, sobre os homens sem revelação. Quando falamos dos homens sem Deus, não quer dizer assassinos, ladrões, os perdidos da sociedade. Homens sem Deus, no dia de Jesus, eram sacerdotes. Eram sumos sacerdotes. Eram mancebos de qualidade. Era a nata da sociedade que era sem Deus. A meretriz alcançou Deus, mas a primeira dama não alcançou. A palavra é, sem dúvida alguma, tudo que um homem deveria buscar. Isso seria o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, quem tem coragem de olhar a real e verdadeira situação do mundo em que estamos vivendo? Do mundo moribundo que não está tendo força nem mesmo para morrer. Quantos casos? O médico diz, olha, o paciente não está tendo força para morrer. Aquela moça lá na Inglaterra, pela qual o profeta orou, que era somente peles, aquilo foi um testemunho mundial. Peles e ossos, porque ela vinha de uma família real, uma família importante. Está escrito que ela não tinha força para morrer. Agora, veja só o que aconteceu quando descreram na palavra. Através das eras, desde o Velho Testamento, desde o Éden. E veja o resultado de crer na palavra, levou Enoque sem provar a morte. Crer na palavra levou Noé a ser salvo com sua família. Aí então você vem através das escrituras, das eras, até chegar em você. Em nome de Jesus Cristo, chegou em você. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Love.